Fala galera, beleza? Aqui é o Perenha do Perenha Cash. Hoje eu vou ter um papo top com o professor Willan. O professor Willan, para quem não sabe, ele é músico, professor de exatas, ele é tudo, tá? Ele é um bombril, vamos largar de propaganda. Não é assim, não. Realmente eu sou professor, né? Há alguns anos, né? Alguns anos. A gente começa aí tipo 87, por aí, né? E meu hobby é ter uma banda, tocar, mas é um hobby sério, né? Uma coisa que a gente tem que fazer bem feito. Oh. Então vamos ter que saber muito desse seu hobby ainda. Né? A gente vai dar as canjas aqui. Por aí. Willan, deixa eu te perguntar uma coisa. Hoje, ser professor, anos 90, como você falou, tá há muito tempo, anos 2000, o que veio mudando que você fala assim, cara, essa galera tá mudando muito? Vou contar assim, mais ou menos o que é ser professor. Professor é pulsante. Você tem que gostar, né? Eu amo dar aula, sabe? Eu gosto, eu me sinto feliz, eu consegui chegar no estágio da minha carreira que eu consigo deixar os meus problemas do lado de fora da escola. Eu entro, eu absorvo, eu vivo escola e consigo também chegar na minha casa e deixar os problemas da escola e viver e absorver a minha família. Isso é uma coisa que o profissional ele precisa ter, para ele ter o bem-estar nos dois momentos. O problema da minha casa eu resolvo na minha casa, o problema da escola eu resolvo na escola. E o que tem mudado um pouco na educação é que eu, por exemplo, você eu conheço bem também, né? Tive o privilégio de trabalhar com seu pai, nos conhecemos jovens ainda, né? E nós fomos criados que o importante é dizer a verdade. E hoje o professor, ele está, às vezes, impossibilitado de falar a verdade para o aluno. Infelizmente. Porque, às vezes, parece até complicado, né? Mas, às vezes, você está vendo o aluno ali, ele entende o seu conteúdo, ele entende como resolver o problema, mas ele não sabe tabuada. Aí ele não sabe fazer a conta. Ele não consegue evoluir. E se você chega hoje para um aluno e fala assim, querido, olha, você precisa estudar a tabuada, porque senão você não vai passar, você vai ter problemas e tal. Cara, é terrível. Porque os pais de hoje, eles invertem a situação. Ele já, em vez de falar assim, poxa, meu filho está com problema, é atabuado, o professor está alertando, meu filho precisa entender, não é que ele não entende a matéria, ele vai ter problema com física, vai ter problema com química, ele não sabe fazer conta. Ele vai chegar na escola falando assim, porque você está dizendo que vai reprovar o meu filho, porque você está dizendo que meu filho não é capaz de passar. Longe disso, gente. E hoje o professor ele não pode simplesmente até alertar. Os pais hoje, a gente compreende que eles trabalham bastante, eles ficam muito tempo fora de casa. É compreensível que você chega do trabalho, você está cansado, mas seu filho não deixa de ser seu filho. Então, tem certas coisas que nós, professores, nós temos limite. Mas tomar a tabuada, verificar se o aluno está fazendo a tarefa, abrir o caderno do seu filho, isso é obrigação de pai, nunca vai deixar de ser. Pai é uma profissão tempo integral. Um dia a gente cansa, tudo bem, mas a gente não pode descuidar. Os professores precisam dessa ajuda em casa. E não de questionamento. Na maioria das vezes a gente é muito questionado e não se vê a coisa, se ouve só um lado da moeda, né? O professor tem andado estressado ultimamente. Professores ultimamente têm andado doentes. Porque não se pode falar muita coisa, porque qualquer coisa que se fala é um estrondo, você não pode dar os alertas, né? Mas eu, graças a Deus, eu tenho sido iluminado, eu nunca tive grandes questionamentos, porque eu nunca tive dúvida no trabalho que eu faço, nunca tive dúvida na informação que eu passo, porque eu sei quais são os meus limites, eu conheço o que eu posso fazer ou não fazer, sempre dentro da limitação, sempre explicando para o aluno que ele precisa
focar em algumas situações que vão melhorar a vida dele. Mas muito professor hoje, ele tem medo até de se expor dentro de uma sala de aula. Então esse filtro, Willan, é de agora. É de Antigamente agora. não tinha esse filtro. Não, era bem diferente, né? Cara, você vê, parece piada, meme e tal, mas você vê um monte de charge por aí que o que acontece? O aluno tira nota baixa, o pai chegava e perguntava, professor, meu filho tirou nota baixa, o que precisa ser feito, onde é que ele está errando, o que a gente pode ajudar? Agora é diferente. O professor está sendo pressionado porque o filho, onde que o professor errou que o filho está tirando nota baixa? Caramba, estão procurando um erro no professor em vez de chegar e falar, não, o problema é do meu filho. Exatamente. Talvez até não seja. Mas olha só, o que é importante? A participação do pai e o professor também saber o que está fazendo. Eu compreendo, Alexandre, que é muito fácil eu chegar para você no dia da entrega de nota, tá? Eu entregar para você o boletim do seu filho, ele está com uma nota abaixo da média. Aí você vai perguntar para mim, por exemplo, Willan, por que meu filho está com nota baixa? Eu posso falar assim, olha, Alexandre, seu filho vive olhando para o teto, toda hora está conversando, não faz tarefa, né? Fica com brincadeira. Aí você vai falar para mim, Willan, beleza, você está certo, uma criança que está olhando para o teto, uma criança que está conversando o tempo todo, não faz tarefa, tem que tirar nota baixa. Mas vem cá, quando é que você me avisou que isso estava acontecendo para não chegar no final do bimestre ele está com nota baixa? Pronto. O erro está no professor, concordo. Mas vamos inverter um pouco? Eu ligo para você, Alexandre, e falo assim, Alexandre, pô, seu filho não fez a tarefa, cara, dá uma cuidada. Chego, Alexandre, ó, seu filho está conversando demais. Conversa com ele. Só tem duas coisas que têm acontecido hoje em dia. Momentos atrás, anos atrás, você chegava, fulano, pô, você tem que fazer a tarefa. Vem cá, deixa eu olhar a sua tarefa e tal. Década de 2000. Ó, você tem que fazer a tarefa. Tá fazendo a tarefa? Ah, tá. Já não está verificando mais. Hoje, o pai não responde. São alguns. Tem muito caso que a gente liga, a gente pede para chamar. Você não acha que isso é um pouco até que todo mundo fala da geração Z, que eles são dispersos, que eles são isso? Claro que tem um problema do celular. Mas você não acha que é muito também relaxo dos pais? Você me presta celular? Tem gente que está dando muita culpa nisso aqui. Mas eu vou mais atrás. Tá? Década de 90, começa a surgir os Pentiums, história antiga, né? Os Lentiums. Os Pentiums, né? Começa a surgir a internet. Os pais não se prepararam para entender da informática, entender da internet, entender de computação, né? Estava caminhando aí. Então, tinha muito caso aqui de pai chegar, por exemplo, vai mostrar a casa, pessoal, pai, esse aqui é o quarto do meu filho. Olha, tal, computador para ele pesquisar e tal. Só que o pai mesmo não sabia o que o filho estava pesquisando. Não sabia nem como pesquisar. E tinha um computador para dizer assim, tá aqui, deu o computador, se vira. Hoje, o que acontece? Você vai ver por aí pai dando celular para filho parar de encher o saco, ele não precisa dar atenção. Há 4 anos atrás, aniversário de casamento meu e de minha esposa, eu fiquei horrorizado com uma situação. Sentou um casal e uma criança. Eu sentei um casal com o meu filho também. Me desculpe. Quando nós saímos, é proibido celular na mesa. Porque a gente saiu. O casal estava interagindo e a criança com o celular o tempo todo na mão. Então, está se perdendo essa inter-relação. E a criança passa também a não raciocinar. Você não controlar o momento de tela da criança, você vai fazer com que a criança que está pegando tudo pronto,
ela não desenvolve muita coisa. Ela pega pronto, ela pega aplicativo e tal, e aí já quer saber se é apertar XX, ela não descobre, nem o videogame ela não descobre, ela já pega tudo pronto, assiste o site de videogame, já vai lá tudo arrumado. Agora vem a IA, né? Não vou citar nenhum nome, porque não me é permitido, mas todos conhecem. Não, pode falar. O aluno pega e ele resolve o exercício todo. Ele vem apresentar para eu dar autógrafo. Boa essa. Eu sou quase um professor de português. Vou ver se o X que o menino fez é bonito. Cara, velho, tá assim. Eu prefiro 1000 vezes. Eu não sei se eu sou o dono da verdade. Eu sei que há muitos anos eu vivo disso e ninguém fica muito tempo numa coisa só se não for bom no que faz. Eu falo para meus alunos, você quer fazer exercício? Quer o gabarito? Eu te dou o gabarito. Eu te dou o gabarito. Você vai em casa, faz exercício, vai ter um gabarito. Eu sei que vai ter para o aluno que estuda. Então, professor, isso aqui veio letra C. Eu até assisti no vídeo o cara desenvolvendo a questão, mas eu não entendi como é que ele sai desse metro quadrado e vem para centímetro cúbico. Aí você pegou um aluno que está estudando, aí você está tirando. Que quer aprender. Você está tirando a dúvida dele. Sim. Agora você fica lá contando visto para dar ponto. Você não está policiando o ensinar. O ensinar tem que ser policiado. O professor policia o que ele está fazendo dentro de sala. Ele tem que estar andando. Gente, dar aula cansa. Dar aula você tem que estar o tempo todo ligado. É uma sala de aula que está com você. Você não tem que ficar parado no tablado. Outra coisa que mudou, nós tivemos os tempos aí que o professor ia e fazia aquele quadro lindo, aquele quadro perfeito e tal. O pessoal batia palma porque o professor mostrava que sabia. Acabou isso. O professor não tem que mostrar que sabe. Se ele está contratado, ele está lá no tablado, é porque ele sabe. Ele não precisa mostrar isso. Ele precisa fazer o aluno entender. E cansa. Você tem que estar andando, porque o aluno dispersa, ele olha para o lado, volta. Fulano, você está bem? Tá, ó, quer lavar o rosto? Entendeu? A coisa está dinâmica, a geração mudou. Então, parametrizando a galera mais nova que você pegou e o de hoje, você percebe que hoje eles estão ficando, vamos colocar, mais burros? Não, eles estão... Porque eu tô vendo muito esse murmurinho na internet eles que estão certo, Alexandre. É que eles estão um pouco mais alienados. Alienados. Não é burrice. A burrice, entendi. Ele tem a facilidade da coisa, se não tiver ninguém para puxar, ele vai ficar lá, às vezes é cômodo também. Deixa ele lá. Certo? Eu, por exemplo, eu gosto de ser reconhecido lá na frente, não hoje. Lá na frente eu encontrar com uma pessoa e falar assim, você deu aula para mim, cara, eu aprendi com você. Isso é legal, né? E eu penso tanto nisso que eu faço de hoje, pensando que um dia o cara vai lembrar de mim, que vai falar assim, aprendi com esse cara. Eu não estou interessado em ser amigo do meu aluno. Eu não estou interessado de ser endeusado pelo meu aluno. Eu estou interessado em quando ele chegar lá na frente, quando ele se tornar um homem, uma mulher, um pai de família, um chefe de família, e falar assim, cara, eu tive um camarada que deu aula para mim, que, eu entrei e cheguei. É isso daí. A ideia é essa. Eu não quero aplauso agora. Entendi. E você já deve ter visto essa caminhada, né? Já. Me conta aí. Já aconteceu o que, assim, você encontrou? Fala aí uma coisa legal. Cara, por exemplo, eu tenho grupos de alunos. Já encontrou médico? Já encontrou? Já. Eu estava falando ontem, um rapaz que formou em medicina, ele assistia todas as minhas lives quando eu fazia na pandemia, eu juntava a banda tocando e tal, ele não perdia ele lá na terra dele, lá que ele estava fazendo, lá pro sul, né? Ele falou, professor, era a alegria do hospital assistir as lives do senhor, porque a gente estava ali tudo concentrado, plena Covid, né? Eu tenho alunos que me chamou para conhecer o noivo que ia se casar em São Paulo, entendeu? Tem uma outra que falou comigo esses dias que já pediu pro pai dela que quando ela for casar, que quer que eu vá no casamento, seja padrinho. Cara, que legal, né? velho.
E foram pessoas que sofreram comigo. Você criou uma história com eles, né? Não foi facilitada, não, entendeu? Uhum. E assim, eu sou muito verdadeiro com o meu aluno. Naquele momento, eu sou o cara que repreende, que apoia, que faz caminhar, mas eu estou ali para orientar. A amizade é uma coisa que a gente constrói depois. Uma hora ele vai ter a maturidade suficiente para ser meu amigo, coisa parecida. Agora, uma coisa que eu reparei, aconteceu comigo. Sim, eu amo matemática. Tanto que eu fui para desenvolver sistemas, tudo isso está ligado à matemática. Exatamente com exatamente. A matemática, né? E aí, esses dias atrás, viu, gente? Parece que foi ontem pra gente. Aí, o que acontece? Eu tive um gatilho. Eu não sabia, eu não conseguia, eu estava travado da matemática. E isso foi em Araçatuba, eu devia ter mais ou menos meus 7 anos, 6 anos. E meu pai colocou eu numa escola, um professor particular de matemática. Cara, esse cara me fez aprender, fez eu gostar da matemática, que foi pro resto da minha vida. Eu destravei com ele, eu não sei o que aconteceu. Eu sei que eu aprendi, mas assim, eu tive alguns gatilhos que na minha vida mudou de uma tal forma por causa disso. É aquilo que eu estava falando. É quando o professor ele atinge o aluno. Se o cara está dando aula, é porque ele sabe. Ele não tem que se preocupar em mostrar que ele sabe. Ele tem que se preocupar em achar onde que ele vai conseguir conectar com você para você deslanchar. Matemática tem muito disso. Eu estou falando muito matemática, exato, tal, mas hoje eu atuo bem mais na área da biologia. Ela é apaixonante, entendeu? Gosto muito da parte da ecologia e da fisiologia, né? Mas assim, eu nunca fiquei longe da matemática. Sim. Fiquei longe porque é linha de raciocínio, né? Inclusive, se eu puder fazer a propaganda, né? Olha, eu dou aula de matemática, física, química e biologia particular. Precisando, por favor. Não, nós vamos deixar... Galera, é o seguinte, nós vamos deixar o link do professor aqui, porque ele vai destravar a sua cabeça. É isso aí. Estou montando até uma campanha, ajude o professor Willa a comprar sua segunda BMW. Boa. Boa, né? Mas assim, cara, mas o gostoso mesmo de dar aula é a vivência da sala de aula. O aluno, ele deixa você jovem, ele deixa você entendendo o que está rolando no mundo. Você aprende muito com o aluno também. Eu falo muito para eles que o dia que eu não puder mais aprender alguma coisa, ou eu tenho que aposentar, ou tenho que morrer, porque o ser humano ele continua aprendendo sempre. Ele sempre está aprendendo. Tem que ter humildade para saber aprender. Dessas matérias que hoje você dá aula, o que mais se muda, o que evolui muito que você tem que dar uma seguida? Cara, a biologia é crica. Por exemplo, tem coisa que você vai explicando e tal, e aí muda, porque há uma melhoria na tecnologia, a visão já é outra. Agora eles estão estudando, tá para mudar, inclusive, eu tô bem inteirado, oxigênio escuro, você já ouviu falar? Oxigênio escuro, não. Oxigênio escuro. Cara, isso é legal, hein? Eu não posso falar muito, porque eu ainda estou lendo bastante sobre o assunto, mas o que é isso? Se fala muito que a maior quantidade de oxigênio liberado na atmosfera é o oxigênio de algas, porque a alga produz mais e consome pouco. O da Amazônia, o que ela produz, geralmente ela quase que recupera para poder entrar em clímax, né? E descobriu-se agora que no fundo dos oceanos existem uns minerais esféricos que conseguem produzir oxigênio por eletrólise, que é uma separação por eletricidade da água, né? E que agora está se difundindo que uma boa parte do oxigênio atmosférico é proveniente daí. Quer dizer, vai mudar muito o livro da própria biologia, quando se confirmar tudo isso. E aí o que faz? Se você ficar alienado, você não, procurar, estudar, você abrir, por exemplo, uma rede social só para ficar olhando coisinhas, você não pegar algo para estudar, um artigo para ler, você fica para trás. Cara, que louco essa do oxigênio escuro. Aí fala oxigênio escuro, não é porque ele é preto ou coisa parecida, é porque ele é um oxigênio que ele não é proveniente da fotossíntese.
Entendi. A fotossíntese é por causa que tem que ter luminosidade e tal para produzir. Entendi. Mesmo o oxigênio só é dado escuro porque ele é proveniente de falta de luz. Essas são esferas que elas vão filtrando, vão gerando esse oxigênio. Mas é muito, tem muito no oceano? Cara, algumas regiões e profundidades. Eu confesso a você que eu comecei a estudar sobre isso tem mais ou menos um mês, né? E com a própria vivência da escola, veio época de prova e tal, deu uma parada, tem umas 2 semanas, eu realmente vou ter que debruçar, sabe? Debaixo do livro, porque você tem que estar inteirado. Aí, hoje, com a mídia e tudo mais, o aluno pega, vai lá e, pum, vê esse negócio. Às vezes ele nem leu, ele já chega dentro da sala e fala, pessoal, e a parada do oxigênio escuro? Eu falo, o que é isso? Nossa, cara. Olha aí, ó. Nem é culpa minha, mas você sabe que a gente é cobrado. Como que o cara não sabe o que é isso? Ele é professor e tem isso, né, de cobrar. Tinha de rodapé. Tem pergunta que o aluno já sabe a resposta. Ele quer só saber se você sabe. Ah, fala sério. Pô, cara. Sério? Testa Agora, mesmo? Legal. Eu nunca testei um professor, mas, cara, é legal, mas hein? sabe quem que é legal? É. Aluno pré-vestibulando de medicina. É. Cara, ele já se sente um médico, é mó barato. Ele chega na sala... Ele já chega com o bisturi na mão. Um colega espirrou, ele falou, olha, você usa não sei o que, perere, já receita, cara. Caraca. Essa é boa, não imaginava. Alguns alunos, não são todos, né? Mas alguns alunos que vão fazer direito, no primeiro dia já vai de terno e gravata para aula, entendeu? Caraca, velho, sério. Você já viu coisas tão muito... Já vi coisas. Eu já vi coisas. Mas é assim mesmo. Aí você tem que desconstruir no cara, entendeu? Que ele fez vestibular, ele não passou por poucos pontos, mas ele começa tudo do zero de novo. Ele não vai pegar a pontuação que ele fez e vai melhorar. Sim, porque muda a regra, muda tudo. Não, você vai ter que estar sentado. Não é a mesma prova, né? Ah, pô, eu não tenho que assistir aula de filosofia, tu não tem que assistir por quê, cara? Você está no vestibular dos mais disputados que existem. Uma falha tua, cara, você roda. Tem que dar atenção para todos os professores. Não foi criado o sistema do nada. Ele tem um porquê. Também está tendo muita mania de agora, sim, por exemplo, você mexe com LED, certo? Aluguéis de LED, podcast. É isso aí, galera. Ó, é o seguinte, precisou de um painel de LED, ó. Vem para sua LED, isso aí. Então vamos lá. Adoro fazer merchan. Eu não vou discutir com você sobre LED. Sobre LED. Se eu precisar de um LED, eu vou pedir para você. Sim. Eu vou chegar, ó, o LED não está funcionando. O que eu posso fazer, Alexandre? Não, peraí. Por que você chegaria na escola para falar comigo, Willa, eu acho que você tem que dar uma aula. Peraí, cara, vamos respeitar cada um na sua. Quem tem escola sou eu. É o professor. Sim. Né? Hoje em dia tem pai conversando e falando assim, eu acho, professor, que você tinha que... Que isso, cara? Tem pai que quer dar pitaco na sua aula. Tem que ensinar o professor da aula. Ah, fala sério. Sério mesmo? Vai. Já teve aluno que teve essa capacidade de chegar para mim, professor, por que o professor fulano não? O professor é ele, cara. Você é aluno. Aluno já vem do grego, você sabe o que quer dizer, não? Não, vamos lá. É sem luz. Alunos. Aluno é sem luz. Boa. Mas que luz que é essa? Não é luz divina, não é nada disso. É que é luz do conhecimento. E aí o professor, ele traz a luz do conhecimento para o aluno. É assim que funciona. Não vão botar o carroça na frente do cavalo, não. Sabe? Tenham mais respeito com o pessoal que está ali, que está trabalhando, está cuidando do seu filho com carinho. Tá? O professor erra. Erra, todo mundo erra. Temos que verificar, mas existe toda uma equipe pedagógica numa escola para verificar esse erro. Não sou eu, entendeu? Estou lá com a banda de rock e tal, eu vou chegar lá dentro da sala e falar, não, você tem que dar aula desse jeito. Peraí, vamos saber qual é o fundamento, qual é o porquê. Vamos ter um pouco mais de calma, né? Vamos ver o que está acontecendo, vamos ouvir os dois lados. A gente não consegue ouvir de um lado só. Eu não posso só ouvir o professor e não ouvir meu filho. Então, pai, eu tenho a obrigação de ouvir meu filho. Tem que saber a versão dele também.
Mas eu não posso só ouvir a versão do meu filho e não sentar com o professor antes de eu tirar a pedra e falar, professor, mas como é que está ele dentro de sala? Ele só tem problema com o senhor? Como é que está acontecendo? Já teve um caso uma vez, eu então diretor do Colégio Anglo, em Rondônia, uma aluna tomou um susto dentro da sala, porque era uma aluna que realmente ficava de costas o tempo todo, entendeu? E a professora bateu no quadro, dando aula, bateu no quadro. Aqui, galera, a menina assustou, cara, sabe? Foi um bafafá e tal. E já era uma aluna que eu já tinha chamado a família, olha, se ela poderia vir aqui para conversar e tal, porque a menina já estava bastante tempo dispersa e tal, uma certa dificuldade em fazer o que tem que ser feito, que é assistir a aula. A mãe, então, chegou para mim, marcou um horário, sentou comigo e falou assim, em vez dela falar assim, olha, o que aconteceu, por que foi o susto e tal, pô, sua professora exagerou, o que está acontecendo? Eu acho que claro, é esse o papel. Esse é o mais importante. Eu não sei o que é, eu tenho que saber o que aconteceu. Uhum. Ela falou, eu queria discutir a pedagogia da sua professora de geografia. Eu falei, ok, a senhora é geógrafa? Não. A senhora é pedagoga? Não, então não tenho que discutir com a senhora. Corte rápido. Como que é o nome lá da Tramontina? Né? Não é, cara, porque a gente não pode perder o que é. Primeiro, o professor tem que saber o que ele está fazendo. Claro. Tá? Ele não pode exagerar, entendeu? Ele não pode ser grosseiro com o aluno. Eu nunca acordei aluno meu que está dormindo em sala. Oh, não sei o que, vamos acordar. Eu não sei porque que ele está dormindo. Mas como tem aluno que dorme hoje, mas, né? Às vezes é um outro problema. O adolescente, ele não é mau, ele é o espelho do que está à volta dele. A gente tem que olhar à volta do adolescente. Isso é boa. Vamos lá. Tá? Às vezes ele não está legal naquele momento, muita coisa está se passando e a gente só quer condenar aquele momento. Eu nunca levantei um aluno com grosseria e falei, querido, você está bem? Você está fazendo alguma coisa? Não, professor, estou só com sono. Eu falei, então vai lavar seu rosto, toma água. Cara, eu não vou acordar meu aluno chacoalhar, eu não sei o que é. O aluno chega para mim assim, professor, eu vou lá tomar um remédio, se eu tenho um remédio, eu não sou médico. Não, filho, você não está passando bem? Vamos ligar para o seu responsável, ele vai saber se ele vai te levar para casa, se ele vai trazer remédio. O que é? Eu não posso ultrapassar. Aluno meu chega, Willa, eu quero ir no banheiro. Beleza, pode ir. Claro, sai um de cada vez. Pode ir. Ah, mas ele está enrolando. Isso não é meu departamento. Quem vai cuidar dele do lado de fora é coordenação, direção. Eu sei que meu aluno pediu para mim para ir ao banheiro, eu vou liberar. Eu não sei se ele está com vontade ou não, isso não compete a mim. Então a gente também tem que saber qual é a sua função, até onde é o seu limite. Ah, porque toda hora está indo no banheiro, isso não é problema meu. O que eu tenho que fazer é o seguinte, chamo o coordenador, falo, seu coordenador, olha, fulano de tal, toda hora está indo no banheiro. Conversa com a família, ver se ele tem alguma incontinência urinária, o que é, ou então, ó, de vez em quando ficar de olho se ele está passeando e tal. Quem tem que olhar se o aluno está passeando no pátio, é coordenação para frente. Eu, como professor, eu cuido do meu aluno da porta para dentro. Claro, perfeito. Entendeu? Então, assim... É um trabalho, né, Willam? Exato. Uma escola, ela funciona, tá? Como um corpo humano. Cada pedaço tem sua função. Então, você não pode ultrapassar a função também. Claro. Não compete a mim certas coisas. Então, assim... O professor, ele tem que ir e dar aula. Ele não tem que falar de churrasco. Ele não tem que falar da casa dele. Ele pode até citar uma situação dele, mas que seja para o aprendizado. Parâmetro, né? Parâmetro. Ó, gente, por exemplo, teve um momento que eu precisava estudar tal coisa, eu virei noite, estudei e tal. Beleza, você não está contando história, você está montando experiência. Agora eu vou chegar dentro da sala. Gente, olha, eu fiz um churrasco com outro cara. Peraí. O aluno já cutuca o outro e fala, e hoje a aula? Então, vai por esse caminho, né? O professor vai para dar aula. Sim. Eu não vou para dar lição de moral em aluno. Certo? Porque quem tem que dar lição de moral é pai e mãe. Sim. Mas tem hoje muito... Você é assim, né, Willam? Mas tem muita gente que
Muda o parâmetro, né? Mas assim, Cara, toda cada profissão um tem um. gente que desvia. Tem desvia, normal. Mas são exceções, entendeu? É pouco, né? De colegas, eu vejo, né, nas equipes que eu trabalhei, as equipes que eu trabalho, a maioria é centrada, cara. Tem um que destoa? Tem, cara. Toda profissão tem. Verdade. Né? Não é generalizado, aí, né? Tem escolas aí que eu conheço bem que o aluno vai porque ele quer passar para medicina e é aluno que chega e é ralando. Ah, mas tem aquele que sabe nem o que está fazendo lá dentro? Tem. Tem muito isso, Willan. Ou os alunos que não sabem o que quer. Eles estão pegando tanta informação que, para falar a verdade, Alexandre, até a gente, quando passou por isso, a gente não sabia muito se era o que a gente queria também, não. Isso é verdade. Essa passagem e essas crianças estão chegando muito novas e muito infantis nessa idade. Eu tive foco, cara. Eu era apaixonado em tecnologia. Eu segui esse caminho. Eu na 7ª série, que é hoje o 8º ano, uma professora minha de ciências montou um seminário. Né? Cara, eu peguei aquilo e com um grupo, e aí, na hora de explicar, eu quase não deixei ninguém explicar e tal, eu decidi naquele momento que eu ia ser professor. Putz, olha que legal, velho. Né? E foi indo e me tornei professor. Eu adoro a minha profissão. Passei pelo momento de gestão escolar, direção de escola, coordenação e tal. Chegou um ponto que eu acho agora, né? Eu tinha que dar uma parada, né? Cuidar um pouco mais de mim, não precisava correr tanto, precisava olhar um pouco minha qualidade de vida pessoal, não profissional. Eu não tenho que reclamar dos lugares onde eu trabalhei, as pessoas que me deram oportunidade, os meus ex-patrões, né? Eu tenho sempre com muito carinho, né? Alguns meus ex-patrões, né? Eu não vou citar nome aqui, mas assim sempre me ajudaram o que puderam, só que chegou um momento que eu queria passar o final de semana em casa. Ah, mas você estava num serviço de cárcere? Não é isso. Você, quando pega alguma coisa para fazer, você tem que fazer bem feito. E se isso depende do seu trabalho, você fica antenado. Você vai sábado para a escola, você vai preparar, você vai cuidar da prova no domingo. Meu foco era preparar o meu aluno. E eu era o responsável por isso. Então, eu não permitia furo. Ah, eu vou ficar em casa, se acontecer um problema, você me liga que eu vou. Não, eu tinha que estar em cima do problema para resolver. Eu nunca cheguei numa escola na hora de trabalhar. Eu sempre cheguei coisa de meia hora antes, pelo menos. Ou menos. Porque se tivesse algum pepino, eu tinha tempo suficiente de resolver e ninguém perceber que tinha dado algum problema. Que hoje, Willan, esses mais novos têm muito problema com o horário. Muito. Hoje eu falo no geral, tá? É complexo. Geral. A galera... Você mandou comigo 4 horas, né? Pior que eu liguei pra você e falei, tô a caminho. Era 1h da tarde. 1h da tarde. Falei, é só pra você entender que eu vou. Eu vou. Tô indo. Eu falei, beleza. Porque desespera, né, cara? Você tá aqui, por exemplo, você tá aqui 4 horas e aí eu tô dirigindo. Eu não vou atender o telefone. Aí você... Será que o Willan vem? Será que o Willan não vem? Não, sim, mas hoje eu vou falar isso no geral. As pessoas, elas estão... não estão mais com aquela pontualidade. Tudo que você marca, vai tal hora, vai assim, tudo parece que vai nas coxas. Olha, eu já acho que é foco no que você faz, tá? Por exemplo, no começo da nossa fala, eu disse que eu procuro deixar as coisas de fora da escola e entro vivenciar a escola. E na minha casa a mesma coisa. Então vamos falar assim, um ritual que eu tenho. Eu chego cedo na escola porque eu já vou preparar. Digamos assim, interagir com o ambiente escola. Sim. As conversas são com alunos, com professores, sabe? É o meu foco, eu foco. Show. Se eu estou em casa, eu chego em casa, aí eu desço do carro, entendeu? Aí eu vou olhar no portão e tal, aí eu entro em casa, eu beijo na esposa, beijo nos filhos. Aí você entra naquele... Entro no clima. Legal. Minha casa. Pode ter sido o dia mais
não vou falar palavrão dessa vez, mas pode ter sido daqueles dias eu entro para vivenciar minha família. Eu não dou bronca em filho meu porque eu tive um dia ruim. E não dou bronca em aluno meu porque eu tive um problema extra-escola. Então, eu respiro aquilo. Se o cara chega em cima da hora, ele não tem tempo de assimilar. É a hora que eu acho. Pode falar da merda? À vontade. É a hora que dá, sabe, as cacas. Por quê? O cara vai chegar... A internet, a internet tem essa vantagem. Sem os palavrão pesado, mas aí o aluno faz dá merda de coisa, boa. ele já descarrega no aluno. Lembra que eu falei que o aluno não é mal como um todo? O Sim. aluno é a volta. A mesma coisa eu falo para os meus alunos o seguinte, olha, o aluno tirar 10 ou tirar 0 não vai desmerecer o meu aluno. Ele não vai ser melhor ou pior. Ele vai ser o meu aluno. Se ele tirou 0, eu vou ter que entender por que ele tirou 0. Se ele tirou 10, da mesma forma, eu vou ter que entender por que ele tirou 10. Porque a prova, que é o único sistema que nós temos, que dá para ser feito, tem, mas é que se você tiver só 5 alunos, aí dá para você só avaliar o dia a dia, não tem como. Mas a prova, ela é... Avaliação, né? De coisa. Sim. Né? A avaliação reflete um monte de coisa. Por exemplo, o cara pode ser bom e tal. Aí chegou uma família, uns parentes dele na casa dele, o pessoal ficou até tarde conversando e tal, ele já foi para outro dia na prova mais cansado e tal. Então ele teve um problema em casa. Ou até a gente costuma a menosprezar o problema do aluno porque ele é jovem. Né? A criança está lá apaixonada tal. Isso influencia. Aí a gente comete a besteira e fala assim, não, mas isso é besteira, você vai ter outros namorados. Cara, é o problema dele naquele momento, tem que ser tratado com respeito. É o problema dele. É o jovem, né? Nossos problemas são você maiores, sabe o que você fala? A nossa vivência é maior. Você falando assim, eu percebo uma coisa legal. Você tem um parâmetro de vida jovem, né? É. Então você convive com eles, parece que você está no meio deles e você começa a entender muito melhor a vida deles. Porque nós, que é pai, às vezes a gente não consegue entender muita coisa. A gente fica com um bloqueio, porque ele é jovem, nós passamos por isso, cada um a gente esquece, né, como que a gente era. É, porque agora a gente fala, probleminha com o namorado, cara, não, cara, é aquela aflição, ele tá sentindo aquilo. Sim. A gente deveria até sentir inveja que eles ainda sentem toda essa emoção muitas vezes. Sim. Né? Eles... são intensos. São intensos. Quer ver uma coisa? Você está com quantos anos? Desculpa. 53. 53. Você é mais novo que eu. Mas a gente que já chegou aos 50, né? Aí eu quero comprar um carro. Tá bom. Esse carro custa tanto... Então tá bom, vou juntar um dinheiro, daqui a 2 anos eu vou comprar esse carro. Para nós é tranquilo, não é? Eu vou fazer uma reforma em casa, tal, eu vou juntar 2 anos pra gente. Sim. Mas nós temos 50 anos, 2 anos é mixaria. Agora você quer pegar uma criança, um adolescente de 14, 15 anos, não estou nem indo para baixo, vamos pegar 14, 15 anos. Você fala para ele, olha, se você estudar, daqui a 2 anos você está fazendo medicina. Ele quer medicina agora, velho. Se você estudar trabalho, você vai aprender os negócios lá na frente. Ele quer saber o treino na hora. E não é assim. E aí você tem que ter o jogo de cintura para entender que o tempo deles, eles têm muito pouco tempo de vida. É muito diferente. É muito diferente. Então o tempo deles é aquela hora. Muito diferente. Aí, como adulto, aí é que tá. Eu não posso esquecer que eu sou adulto do negócio. Eu não bato boca com o aluno. Fala, cara, eu sou professor. É assim. Se você quiser saber por quê, depois você vai lá, me chama na coordenação, na frente do coordenador, eu converso, tem um porquê. Mas agora é assim. Você vai ter que sentar aqui. Certo? Quer ver um negócio? Eu explico no primeiro dia de aula. Aluno meu não sai para encher garrafa. Ele pode sair para beber água, ele pode sair para ir no banheiro, mas ele não leva a garrafa para encher. Vai perguntar, por quê? Agora eles não estão levando mais garrafas, são caixas d'água em miniatura, né? É. O tempo que ele fica ali enchendo é para ele matar a aula.
Às vezes até tá cheio, ele só joga e fica lá, enchendo, Ah, mas fala sério, tem dessa agora? Ainda tem os meninos bonzinhos, né? Os educadinhos, né? Ah, Eles fingem que são meninos educados, cavaleiros, ele pega umas 15 garrafas, tudo quanto é menino, para dizer que é bom, porque aí ele perde a aula de uma vez. caraca. Na minha aula, não. É assim, Henrique? Na minha aula, não. Nunca fez, mas... Pessoal, eu vou, mas eu explico O que isso. você faz aí pra tirar seu tempo? Fala aí. Quando eu vou no banheiro, eu mexo no banheiro com beber água, aí eu vou no banheiro, eu vou beber água, aí eu volto. Ah, você viu, né? Ele quer ele enrola pra não estudar. Não. E agora, Willam, uma coisa importante. Tem aluno que consegue prestar atenção na sua aula perfeitamente e tirar nota Eu boa? vou chegar nisso. Deixa eu só terminar tá, vamos lá. o lance da água. Aí eu explico no primeiro dia. Aí o aluno chega no outro dia, não pegou minha explicação, não chegou na explicação, fala, mas por que eu não posso levar? Cara, porque não pode. Porque não pode. É uma norma minha e acabou. Depois regra. eu explico. Sabe, eu não tenho que ficar me explicando muito. Cara, eu sou o professor, bicho. Sim. Eu posso explicar do lado de fora. Naquele momento da aula, eu não vou explicar para ele, porque naquele momento eu tenho que dar aula. Não tem que ficar batendo boca. Claro que depois eu vou chamar ele no canto e falar, olha, por causa disso. Mas não naquele momento. Sim. Tá? Sim. Aí você está falando, ó, tem 5 tipos de alunos. Vamos lá. Vou entender. O aluno que estuda, o aluno engenheiro, o aluno investidor. Assim, são 4. E o aluno peixe. Ó, vamos lá. O aluno que estuda, ele está lá focado na tua aula, assiste aula, faz tarefa, faz pergunta coerente e tal. Ele vai chegar a um lugar. O aluno engenheiro, você está dando aula, ele está olhando a estrutura do prédio, a fundação, ele viu se o piso está bem focado, se o forro está legal. O aluno investidor é aquele que não estuda, mas ele investe na escola, que ele reprova, então quer dizer que ele paga mais um ano investindo no colégio, entendeu? Então, esse é o investidor. É um aluno investidor. Ou fica 5 anos no cursinho, também tem isso. E o aluno peixe, você está dando aula, ele não está te perturbando, mas está assim, ó. Fala sério, tem isso, velho. Ai, ai. Mas assim, ó, querendo ou não, existem estudos para isso. Você consegue prender o foco na pessoa 20 minutos. Ele tem um pico de 20 minutos. Legal. Se você não parar um tempinho para dar uma distração dentro do assunto, depois eu vou falar de um camarada que seu pai conhece, né? Não, desculpa. E ele me ensinou. Eu comecei uma galera já bem batalhada. E o menino ali, eu aprendi com os feras, né? E você pode contar uma piada dentro da sua matéria. Uma distração dentro da sua matéria para dar uma relaxada e tal, e aí mais 20 minutos. Poxa, que dica, velho. Você tem os picos. Porque senão o cara, ele perde a atenção. A gente perde a atenção. A gente não consegue. Nem futebol a gente não assiste o tempo todo. E olha que é uma coisa que a gente gosta. Certo? Então, quem me ensinou isso foi Luiz Carlos Gouveia. Luiz Carlos, ele dá uma aula, você chora de rir. Mas as piadas dele são do assunto. Quando eu comecei, eu queria ser professor piadista, que é uma grande besteira, a gente quer ser showman, a gente está ali para dar aula, não é para aparecer. Eu demorei, mas aprendi. Eu queria contar piada que não tinha nada a ver com a minha matéria, então aquilo não ia valorizar em nada o que eu fui fazer, que era lecionar e fazer meu aluno aprender. Então você pode contar uma coisa leve dentro do assunto. A biologia ajuda bastante quando você está dando aula de reprodução, cara. Sexo é um lance que põe um foco, que é uma coisa de louco. Galera gosta. Principalmente que eles não sabem nada sobre sexo. Ah, mas parece que eles acham que eles sabem tudo. É porque eles acham que uma mangueira hoje tem reprodução assexuada.
Porque eles devem imaginar que ela vai passar o galho atrás da outra, fazer um cajamar, que não tem nada a ver. O sexo está relacionado não ao ato sexual, e sim à troca de material genético. E aí você pode brincar com isso, aí o cara sacar, pô. A captação legal. Né? Uhum. Nem todo sexo é legal. Nem todo. É, o peixinho joga na água, não tem nada a ver com a Não tem graça alguma. Mas é uma reprodução sexuada, entendeu? Uhum. Então é mais ou menos isso. Mas só de você fazer essa piada aí, o cara já fala, poxa, aprendi. Agora, legal é quando você vê o brilho no olho do aluno, cara, um lance que eu falo assim, dá aula para quem quer assistir aula. Qualquer Zé Mané faz. Você vê uma porcaria do texto, você vai ler para o cara que quer aprender, o cara vai aprender. Você quer ser bom professor? Faz o cara que não quer aprender sair saber. Aí você fala, eu sou professor. Esse é o diferencial, hein? Tá? Claro. Porque tem muito aluno que está ali dentro da escola que o pai colocou ali, porque por ele está fazendo outra coisa. É esse cara que você tem que pegar. Dá aula para aluno bom, velho. Isso é bom demais, né? Mole. Isso é mole. Mole para longe. O difícil é converter. Você vê um aluno que não sabia nada, ele brilhar o olho. Cara, isso aí. Aí o cara, de repente, começa a fazer muito. É o gatilho. É o gatilho. Você alcançou, cara. Cara, isso é bom. Esse gatilho... O professor que faz o gatilho é top, velho. Eu tinha um problema quando eu dava muita aula particular, muita aula de reforço. E meus alunos chegavam um tempo e não voltavam mais. Eu sempre tinha aluno novo. Aí uma pessoa falou, pô, Willan, seus alunos não voltam mais. Eu falei, pois é, vai lá olhar o boletim do cara. O cara nunca mais baixou a nota. Eu ensino meu aluno a raciocinar. Meu aluno tem que ser dependente de mim. Meu aluno tem que ir para frente. O grande professor é quando ele sabe que o aluno dele superou. E não achar que ele vai estar... Vai voltar. É verdade. Isso é uma coisa... É verdade. Newton leu Galileu, Einstein leu Newton, e aí vai, cara. E aí vai. Agora, vou mudar só um pouquinho do assunto. Vamos falar um pouquinho de música. Tá bom. E aí? Me conta aí. Eu tô com a banda, é uma banda assim que me acompanha, né? E são todos músicos bons. Aí eu tô lá porque eu sou engraçadinho, né, e tal. E eu acho que o músico, ele precisa ter boa sinergia com o público, boa comunicação. A gente só faz particular, festas particulares, barzinho, não faço. Às vezes eu toco em bar assim, quando tem algum colega meu, tô sentado na mesa, vou lá, dou uma canja e tal. Mas é porque, na verdade, por que eu virei professor? Porque eu queria falar e todo mundo olhar para mim, cara. Então, é sério. Que coisa mais bacana que você tá dentro de uma sala, você fala, todo mundo tá olhando para você. Você é um artista dentro disso. E a música, como eu não consegui ser um músico famoso, eu sou um professor. Famoso. Acho que sim. Legal, velho. E a música é isso, cara. É aquele momento que eu acho que eu sou um astro, eu faço com gosto. Eu não gosto de tocar em bar, porque às vezes o cara vai pro bar, ele quer conversar, ele não quer um show. E eu gosto de dar show. Igual a minha aula. Que legal. A minha aula, se for para ser uma aula que não for um show, cara... É rock. Tá na hora de eu parar. É pop rock e tal. Mas assim, eu gosto muito de navegar pelo Nordeste, né? Cara, eu me amarro no Alceu, entendeu? Tem pessoas que quando contrata já sabem algumas músicas do Alceu e do Zé Ramalho que eles querem que eu toque. Claro que eu faço uma roupagem, entendeu? Que o Alceu nunca me escute para não me xingar, mas eu faço a minha parte. Falando nisso, eu fui pela segunda vez em Recife, agora esse ano, né? Presente da minha esposa. E eu fui 2 vezes na porta da casa do Alceu, em Olinda. Mas ele não estava lá. Mas tudo bem, uma hora vai que dá certo, né? É um cara que eu gostaria muito de conhecer. Eu acho a musicalidade dele
Quem muito sabe o boa. Alceu ainda vai mandar um recado aqui pelo podcast. Acho meio difícil, mas tudo é possível, né? Tudo é possível. Eu assisti esse cara, olha só que barato, né? Existiu o Rock in Rio 1, 1985. E havia muita revolta da minha geração, que era uma geração bem rock and roll, né, nacional e tal, porque Alceu Valença, Elba Ramalho, que era um show de rock. E aí teve um encontro aberto na Faculdade Estácio, na época não era nem universidade, né? Que estava lá, Frejá, Cazuza, Celso Blues Boy, entendeu? Kid Abelha. E aí o pessoal aí foram questionar esse negócio, né? Por quê e tal, que era preparação para o próprio Rock in Rio e tal. Tudo bem. Vamos pular essa parte. Cara, você viu o show que é o seu tio no Rock in Rio? Ele deixou um monte de rock and roll no chinelo. Todos foram muito, muito bem. Excelentes apresentações. Foi quando eu conheci, aí eu entendi que ali a gente tem que estar preparado para a musicalidade. A musicalidade ela é livre. E eu não posso ser um músico bitolado, eu só escuto um estilo. Não, todo estilo tem sua maestria, entendeu? Tem sua qualidade. Tem rock and roll bom? Tem. Tem rock and roll porcaria? Tem, cara. Sertanejo é música de corno, tudo bem, vamos lá, Lobão? Chove lá fora aqui, faz tanto frio, me chama. Isso é coisa mais corna que essa, velho. O negócio é você prestar atenção na letra. É que o rock é tão legal que você não presta tanta atenção na letra. Música é igual religião, você tem que respeitar. Travou? Eu não sei onde parou. Não, nós tava falando... Música é igual religião, tá? Cada um tem um gosto e tem que ser respeitado. Estilo de vida tem que ter respeito. Eu não posso querer que todo mundo tenha o mesmo estilo que eu. Eu não posso querer que todo mundo escute a mesma música que eu. Claro. E não posso desmerecer o gosto das outras pessoas. É difícil. Tem coisas que estão pra gente ruim. Tem hora que eu ouço umas músicas que a gente só pega e não ouve. Só pega e não ouve. Porque tem hora que eu olho assim e falo assim, meu Deus, mas é verdade. Eu escuto a gente tem músicas sertanejas e tal, mas assim, eu gosto muito de algumas músicas sertanejas. Então, se eu tiver 2 lugares para ir, um tá tocando rock and roll, outro sertanejo, eu vou porque tá tocando rock and roll. Mas, por exemplo, você chega para mim, Alexandre, e fala assim, pô, Willa, vamos num barzinho, cara, tá tocando um pessoal e tal. Aí eu tô lá, tá tocando sertanejo. Cara, tem gente que chega assim, nossa, mas você me trouxe num bar de sertanejo. Nossa, para, bicho, curte a parada. Você vai me ver, sabe como? Você vai olhar para mim e falar assim, nossa, o Willa é o cara mais cowboy do mundo. Porque eu vou curtir o momento, eu não vou destruir o meu momento. Eu tô ficando velho para ficar pensando com picuinha, entendeu? Eu não me estresso. Tocou o celular do aluno dentro da sala. Esse é o professor Willa que eu conheço. Tocou o celular do aluno dentro da sala. Falei, querido, se tocar o celular, não se preocupa, só pega, desliga. Quem nunca esqueceu o celular que tocou? Aí, tocou o celular, eu vou lá e dou aquela bronca. Eu não tô ali para isso, cara. Eu quero viver, eu quero ser jovem aos 90 anos, se Deus me permitir. Tem tanta coisinha que a gente se preocupa, que envelhece a alma, deixa rancor aqui dentro. A gente tem tanta coisa mais importante para se preocupar. Verdade. Entendeu? E o tempo passa e depois tem coisas que a gente dava valor que hoje pra gente não é nada. Naquela aula de filosofia que a gente nunca assistiu, que o cara fala da verdade, o que é verdade para mim hoje pode não ser amanhã, e o que é verdade para você pode não ser para mim. É bem assim mesmo. É ponto de vista. É ponto de vista. Já dizia Einstein, o mundo é relativo. É relativo. Willa, eu quero agradecer muito sua presença, tá? Eu acho que nosso papo foi top. Nós vamos ter ainda outros podcasts. Só convidar. Sim, eu quero. E aí a gente vai falar mais da vida, porque eu acho que o nosso papo de vida é legal pra caramba, entendeu? Pra quem não, fotos, viu? Pra quem não sabe, a gente já teve muita história junto, né? A gente conheceu
Eu trabalhei para o seu pai, foi em 97. Na época, o que eu fazia? Eu dava aula em Tangará da Serra, numa escola e faculdade, fazia estágio numa clínica veterinária lá e dava aula no Yucatán. Então ficava assim, o pessoal perguntava, onde é que você mora? Na BR. E depois a gente tomou uma cervejinha junto. Depois de muitos anos a gente se encontrou e é legal quando você encontra pessoas e Sim. você sente que existe amizade. A gente não precisa o tempo todo Tá falando, mas quando encontra sim. é um momento especial. Willan, muito obrigado, meu irmão. Obrigado por você ter aparecido aqui, comparecido, feito esse podcast, essa conversa maravilhosa, que é claro, vai ser muito parâmetro, viu, para pai, tudo, que tá com seu filho ali. Precisa, e a galera que é jovem. Consultoria, tá certo? Eu não sou psicólogo, eu sou uma pessoa apenas que eu entendo de escola. Se precisar saber assim, Willan, pô, o que eu posso ajudar? Onde é que é a pegada? Entendeu? Agora, pai, só não esquece o seguinte: pai e mãe, vocês são os pais. A criança tem que saber que pode ter tido um monte de problemas. Você fala assim, não, meu filho, tudo bem, pode deixar que agora eu vou lá, vou ver o que é. Se tiver que consertar alguma coisa, a gente vai consertar. A criança é reflexo. A criança é reflexo. Algo está acontecendo, a gente tem que olhar à volta. Ficou a dica do professor. Valeu, galera. Obrigado. Tchau.